Filipenses capítulo 2, versículo 5. Todos acharam? Antes de lermos a palavra do Senhor, oraremos novamente. Peço que você dê a mão para quem está perto de você, ao seu lado. E você também vai orar abençoando a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo que está do seu lado. Ore, peça que Deus fale e ministre ao coração de cada um de nós. Abra os seus lábios, abençoe a vida. Aleluias, cremos, ó Deus, no seu poder, cremos na sua verdade, cremos no seu poder, cremos, Pai, que o Senhor é a luz que dissipa as trevas, cremos que o Senhor tem a verdade que liberta, que cura, que restaura, que a tua palavra, Pai, é como a espada de dois gumes, que ministra os nossos corações, que tem o poder de trazer a separação no mais íntimo, no mais profundo da nossa vida. Cremos que somente o teu poder pode trazer vida e esperança aos nossos corações. Entregamos, ó Pai, essa palavra que será ministrada ao poder do teu Espírito, e que o Senhor fale conosco, nos enchendo com o teu poder e com a sua presença. Ao Senhor seja a glória e a honra para sempre. Bendito seja o Senhor. Amém. Aleluia. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje, 1º de abril, é também conhecido popularmente como Dia da Mentira. Não é verdade? Hoje as pessoas muitas vezes têm esse dia como Dia da Mentira. Mas coincidiu que hoje também caiu no nosso calendário cristão como a Páscoa. Então, como tema da nossa mensagem de hoje, eu quero destacar essa nossa mensagem como a Páscoa da Verdade. A Páscoa da Verdade. E assim podermos refletir um pouco mais sobre as verdades da Páscoa bíblica. As verdades da Páscoa que vêm para nós com todo o seu significado verdadeiro. O que é a Páscoa? Qual é a verdadeira origem da Páscoa? Qual é o verdadeiro propósito da Páscoa? Por que ela existe? Qual é a verdadeira relevância dela para as nossas vidas? Que dia é esse que nós comemoramos? Qual a importância dele para a nossa vida espiritual? E como que nós podemos lidar com tudo isso? Essa é a Páscoa da verdade que queremos refletir hoje nessa meditação. A primeira coisa que eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos é sobre a origem, a verdadeira origem da Páscoa. A Páscoa, como nós sabemos e temos visto nos comerciais, na mídia, nas propagandas publicitárias, ela perdeu completamente o seu foco. Hoje, símbolo de Páscoa é o quê? É coelho, são ovos, é chocolate, são trocas de presentes, simplesmente reuniões familiares, aonde tudo se limita a isso. E nós vemos o quê? Que o próprio pai da mentira, que é o diabo, ele tem deturpado a própria origem da Páscoa. Se pegarmos e olharmos por esse foco do coelho, dos ovos, nós já vamos ver que a própria origem desse pensamento já tem uma origem diabólica, demoníaca. Por quê? Porque esse dia, comemorado como Páscoa de uma forma secular,
não é em comemoração ao que o Deus vivo fez, mas é em comemoração a uma deusa da fertilidade, do que ela produziu. Tanto é que o coelho, que é usado hoje em dia, popularmente, como símbolo da Páscoa, é um símbolo de fertilidade. É um símbolo do quê? De um animal que se reproduz de uma forma extravagante, que dá muitos filhos e que dá realmente todo um contexto. E os ovos, como esse símbolo de reprodução, de vida, e que, para mudar para chocolate, foi apenas mais uma questão comercial para alimentar uma indústria comercial. Mas nós vemos que a origem, ela tem sido totalmente desvirtuada. E se perguntarmos para as pessoas, aonde surgiu a Páscoa? Onde que ela teve a sua origem? Poucas pessoas vão entender, poucas pessoas vão falar com precisão aonde que ela surgiu. Algumas pessoas vão, é claro, se lembrar que é Jesus. Mas, se formos ver a verdadeira origem da Páscoa, não está em Jesus. Ela está lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo número 12, quando vemos que o povo que ali estava cativo, que ali estava aprisionado, que ali era escravo, eles receberam realmente a visitação do Senhor através da vida de Moisés para tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. Sabemos de toda a história, aonde vieram as 10 pragas, e a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, veio para finalizar e coroar aquela libertação, aonde as pessoas que cumprissem o ritual da Páscoa seriam poupadas do castigo que viria sobre o Egito. Então, ali Deus instituiu a Páscoa para o povo de Israel, onde eles deveriam fazer o quê? Se ajuntar em família, matar um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro, eles deveriam ungir os umbrais das portas. Eles deveriam se alimentar com aquele cordeiro, com a carne daquele cordeiro. Deveriam comer pães asmos. Deveriam também se servir de ervas amargas. A refeição deveria ser feita com um cajado na mão. Essa refeição deveria ter sido feita antes da meia-noite, para que eles pudessem então se preparar para o que acontecesse e em peregrinação pudesse partir para a sua liberdade. A gente sabe que tudo isso aconteceu. As pessoas que não cumpriram esse ritual, que não fizeram a marca do sangue, que não celebraram a Páscoa, elas foram visitadas pelo anjo da morte, que visitaram as casas e trouxeram o castigo com a morte dos primogênitos. Esse anjo da morte visitou todas as casas do Egito, inclusive a do faraó, cujo seu filho morreu, o primogênito morreu, e ele então liberta o povo para partirem para a sua peregrinação. Essa é a verdadeira origem da Páscoa. Origem que para nós tem todo um significado. Mas essa Páscoa que teve a sua origem lá no Egito, há tanto tempo atrás, ela não se cumpriu em sua totalidade. Porque a verdadeira Páscoa, que hoje até muitos dos judeus ortodoxos celebram ela ainda com a esperança de um Messias, ela teve o seu verdadeiro cumprimento, não apenas naquele ritual que ficou há tanto tempo atrás, mas o verdadeiro cumprimento do seu ritual se cumpriu quando? Em Jesus Cristo. Porque em Cristo, ali se cumpriu a sua verdadeira totalidade. O Egito foi apenas uma sombra de uma realidade verdadeira em Cristo Jesus. Porque se ali havia lá no Egito um cordeiro que foi sacrificado, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali em Cristo se cumpriu a verdadeira Páscoa. Se lá no Egito um sangue de um animal foi o que trouxe salvação a um povo, foi o sangue de Jesus que verdadeiramente perdoou os pecados. A gente olha para a Bíblia, nós vemos em Hebreus que o sangue dos animais do Antigo Testamento, das celebrações mosaicas, não tem o poder verdadeiramente de perdoar pecados. Somente o sangue de Jesus pode perdoar pecados. Então, o que aconteceu no Egito foi apenas um prenúncio, foi apenas uma alusão, foi apenas uma sombra
daquilo que verdadeiramente se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Então, em Cristo nós vemos o verdadeiro cumprimento daquela Páscoa, o verdadeiro cumprimento de todas as promessas, da verdadeira libertação. O povo lá no Egito, eles foram libertos do Egito, eles foram libertos das garras do faraó, mas eles ainda tinham muitas coisas para se acertarem, inclusive o pecado. Em Cristo Jesus, estamos verdadeiramente livres e recebemos a verdadeira herança que Cristo trouxe para todos nós, que Ele trouxe para as nossas vidas. Então, irmãos, nós vemos que tudo se consumou em Cristo Jesus. Quando Ele veio, deixou a sua glória, quando Ele viveu entre nós, quando Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou em nosso lugar. Aqui nós vemos o verdadeiro cumprimento daquilo que Cristo fez por todos nós e fez para nos salvar e nos redimir de todos os nossos pecados. Mas qual é o propósito verdadeiramente da Páscoa, verdadeiro da Páscoa? Aonde que está realmente o propósito final daquilo que se espera? É só uns quilos a mais de tanto comer chocolate? É apenas a lembrança de algo que se foi? É apenas a memória de um dia que passamos junto com as nossas famílias? O que podemos esperar verdadeiramente da Páscoa? Qual é o verdadeiro objetivo? Aquilo que podemos esperar da Páscoa bíblica, da Páscoa cristã, da Páscoa cristocêntrica. O que podemos esperar disso que Deus tem para nós? E é aqui, irmãos, que entra o papel de Cristo, daquilo que Ele fez para nós. Estamos aqui para celebrar a Páscoa, estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor, um memorial que se cumpre e tem um objetivo. Não tem como lembrarmos de Páscoa sem termos a Santa Ceia. Por quê? Porque se no Antigo Testamento o sangue do Cordeiro representava a morte de Cristo, na Santa Ceia temos o suco da videira que representa o sangue de Cristo. Se lá no Antigo Testamento a carne do Cordeiro que trazia alimento para o corpo, no hoje nós temos aqui o pão, que é para nós o símbolo do corpo de Cristo, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé. Percebe? Hoje a Páscoa cristã, ela é na sua totalidade representada na mesa do Senhor, porque é na ceia que nós vemos o que? O cumprimento de toda a missão pascal do Cristo, do Senhor Jesus. Então, essa cerimônia que era feita, ela foi substituída por essa nova cerimônia. Uma que era uma tradição do Egito, agora é uma tradição que veio de Cristo. E que traz para nós todo um símbolo do que Jesus fez e daquilo que Ele realizou pelas nossas vidas, que era dar a vida dEle em nosso lugar, que era morrer a nossa morte, que era viver e nos dar a transformação que só Ele poderia dar e que nós não poderíamos fazer. Hoje eu estava vendo uma mensagem da Páscoa e que falava sobre a história de um homem chamado Maximilian Kolbe. Esse homem, ele era um religioso franciscano e que ele viveu no ano de 1941. Ele, por acreditar no poder do Senhor, ele abrigou durante o regime nazista muitos judeus que estavam sendo jurados de morte por Hitler. Ele abrigou esses homens judeus, essas famílias judaicas, na sua casa. E aconteceu que o governo nazista pegou ele. E ele foi para um campo de concentração. E nesse campo de concentração, ele viveu durante muito tempo, né? Ficou ali preso, aprisionado também, com outros homens, na maioria judeus, que estavam ali presos também. E aconteceu que as fugas que às vezes aconteciam naqueles campos de concentração eram punidas com extermínios de outros prisioneiros. Ou seja, se uma pessoa tentasse fugir de um campo de concentração,
10 pessoas que estavam presas eram aleatoriamente escolhidas para serem mortas e eximadas. E aconteceu o quê? Que certa vez teve uma fuga bem sucedida daquele campo de concentração aonde esse Maximilian estava preso. E aconteceu que os soldados nazistas então escolheram 10 homens para serem mortos. E conforme os dias iam se passando, uma pessoa morria. Outro dia se passava, mais um morria. E eles faziam isso para intimidar os outros prisioneiros, para que não houvesse mais casos de fuga. E aconteceu que, entre um daqueles homens que estava para ser aniquilado, para ser morto, para ser exterminado, ele era um judeu, e que quando ele ficou sabendo que ele seria morto, ele começou a chorar na frente de todas as pessoas, dizendo que ele não queria que isso acontecesse, porque ele tinha uma esposa e ele tinha 2 filhos, e ele não queria ser morto. E então, a hora que esse homem começa a chorar, sabendo que ele era digno de morte, e que ele seria morto, certamente morreria, e deixaria sua esposa, e deixaria seus 2 filhos, esse Maximilian Kolbe, ele dá um passo à frente, e ele se oferece para morrer no lugar daquele homem, porque ele já era um velho, ele já era uma pessoa que sozinho não tinha mais ninguém, e então ele abre mão da sua vida para morrer no lugar daquele judeu. Os soldados nazistas aceitam a troca e falam, ok, nós te mataremos então. Então é injetado um líquido fatal nas veias desse Maximilian, ele morre. Pouco tempo depois, a guerra acaba. E aquele judeu, ele é liberto da prisão. E no fundo da casa dele, ele fez um memorial. Depois, fizeram uma reportagem, ficando sabendo de tudo o que aconteceu, fizeram uma reportagem com esse judeu, falando do que ele tinha vivido e passado naquele campo de concentração. E ele explicou esse fato que ficou marcante por ele, na vida dele. E ele levou os jornalistas até o fundo da casa dele para mostrar esse memorial, que na verdade era uma pedra muito grande, que nessa pedra estava esculpida. No ano de 1941, não me lembro a data, acho que era 16 de agosto, foi morto em meu lugar Maximilian Kolbe, um homem que não merecia morrer, mas que morreu por mim, que morreu para mim. Você percebe isso? Irmãos, você consegue entender o que isso representa na nossa fé? Porque o que aconteceu conosco tem tudo a ver com o que aconteceu com aquele homem. Porque nós estávamos naquela lista do que deveriam ser mortos. Nós estávamos naquela lista dos que deveriam morrer e nós estávamos ali, prontos para a morte. Mas chegou um homem e falou assim, você não precisa morrer, você não precisa ter a sua vida ceifada, eu vou morrer no seu lugar, eu vou morrer por você, eu darei a minha vida por você. Irmãos, o que nós precisamos é sempre desse memorial que nos faz lembrar o que Cristo fez por nós. Que nesse memorial, que deve estar no nosso coração, deve estar escrito, um justo morreu por um injusto, um pecador morreu em meu lugar, uma pessoa que não merecia deu a vida por mim, deu a vida para me salvar. Tem esse memorial no seu coração, porque foi isso que Cristo fez por você, foi isso que Ele fez por mim. Eu aprendo com a verdadeira Páscoa, com a Páscoa da verdade, que não foi um coelho, que não são ovos que me representam, que representam o que Cristo fez, mas o que representa o que Cristo fez, verdadeiramente, é na cruz do Calvário. É ali que podemos ver que um homem justo morreu, mas que ressuscitou, e que deu a vida dele para nos salvar e nos transformar. É interessante, irmãos, que aquele sangue que estava nos umbrais das portas judaicas, que representa o sangue de Cristo na cruz do Calvário, deve representar para mim e para você a verdade
que só vai ter salvação, que só vai ter livramento verdadeiro da morte e do pecado, aqueles que viverem sob o sangue. Porque não adianta nada, não adiantaria nada para um judeu pintar os umbrais da porta e viver fora do abrigo da casa daquela porta. Não adiantaria nada ele marcar com sangue algo e não viver sob a proteção deste sangue. O que eu quero dizer com isso? Que a Páscoa da Verdade requer que vivamos sob a proteção do sangue do Cordeiro Jesus. Isso quer dizer para mim e para você que não adianta eu simplesmente acreditar que um dia um sangue inocente foi morto. Que não adianta simplesmente eu saber intelectualmente que Cristo morreu em meu lugar. Percebe, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que não adianta simplesmente eu saber que um dia Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio, se tornou homem, foi obediente até a morte de cruz, mas eu não viver sobre essa tutela, eu não viver sobre este abrigo. É interessante que geralmente as pessoas gostam muito do Salmo 91, não é verdade? Geralmente as pessoas, quando a gente visita, muitas pessoas até deixam, suas Bíblias abertas no Salmo 91, Salmo 23, mas geralmente o Salmo 91 é um dos mais vistos por aí, que as pessoas deixam aberto. É aquele salmo que diz que aquele que abriga a sombra do Onipotente descansará, É interessante que esse salmo, ele tem promessas maravilhosas, de livramento da peste, da praga que voa sorrateiramente, das enfermidades, das flechas, do mal que assola ao meio-dia. Então, é um salmo de proteção. Mas é interessante que esse salmo fala, e ele dá uma prerrogativa para que essas promessas aconteçam, que é o quê? Que aquele que habita a sombra do Onipotente. Aquele que habita a sombra do Onipotente poderá dizer: Deus é o meu auxílio, Ele é a minha fortaleza. Eu não posso simplesmente achar, Deus ele é maior do que a praga, Deus é maior do que a peste, Deus é maior do que o anjo da morte, Deus é maior do que o inferno, nenhum mal me acontecerá. Mas daqui a pouco passa perto de uma madeira, oi, credo em cruz. Não adianta a pessoa, ela saber de algo, mas ao mesmo tempo não viver de acordo com isso. Percebe? Eu creio, eu confio, mas eu não vivo. Não adianta. Não adianta eu ter a minha casa pintada, linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu viver do lado de fora num dia de tempestade. Eu vou me molhar. Eu vou ser prejudicado por isso. O que nós precisamos entender é que as promessas do Senhor são para aqueles que estão comprometidos com esse Deus das promessas. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus, Ele realmente tem uma graça especial sobre aqueles que de uma forma especial se comprometem com Ele, com a sua palavra. É claro que existe a graça comum, quando o sol brilha para todos, independente se são bons ou que são ruins. Isso acontece. Mas o que eu quero, irmãos, é que entendamos que ao participar dessa mesa, que traz à memória o que Cristo fez, e que traz as promessas, a herança do poder de Deus sobre a nossa vida, tudo isso vai se cumprir na nossa vida quando? Quando eu me comprometer com esse Cristo que deu a vida dele por mim. A hora que eu firmar um compromisso com Ele, as coisas mudarão. Eu terei sobre mim uma nova perspectiva da vida. Eu terei sobre mim e viverei algo diferenciado de uma pessoa que não vive. Mas não adianta eu acreditar que pelo simples fato de pertencer a uma igreja evangélica, de um dia ter sido batizado,
de um dia ter dizimado, de um dia eu ter feito algo bom, ter ajudado o meu próximo, e eu achar que isso já vai afastar aquilo que não é bom da minha vida. Não, isso é tolice, isso é meninice, isso é uma ingenuidade que eu vejo que muitas pessoas caem, e que vivem um evangelho que é falso. É um quinto evangelho, é um evangelho que não tem fundamento, que não tem realmente um respaldo bíblico. Tem pessoas que estão achando que está tudo bem, que Cristo pode voltar a qualquer hora, que ela vai subir. Não vai, não vai. A palavra do Senhor deixa claro para nós que naquele dia, no grande dia, muitas pessoas se surpreenderão porque serão rejeitadas. Tentarão argumentar com Cristo, dizendo: por que que eu não posso entrar no gozo? Por que que eu não posso entrar na herança? Por que que eu não posso entrar no paraíso? E Cristo dirá para essas pessoas: eu não conheço vocês, mas Senhor, eu tinha a marca do sangue, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres e maravilhas. Mas, irmãos, eu preciso entender que não adianta eu simplesmente ver coisas maravilhosas acontecerem, isso basta. Eu preciso viver, eu preciso colocar a minha vida debaixo do poder do Senhor, para ser poupado, para ser livrado, e para ter uma verdadeira esperança, uma verdadeira expectativa bíblica e pascal, que o mesmo Deus que se tornou homem e morreu no nosso lugar e ressuscitou, também me fará ressuscitar no último dia. Eu não posso ter uma falsa crença, achando que eu posso viver uma vida qualquer e achar que, mesmo assim, todas as bênçãos do Senhor irão se cumprir na minha vida. Não. Se eu tenho a expectativa de um dia viver para sempre com o Senhor, que eu acredito que é o que todos nós queremos, se nós temos a expectativa, irmãos, se nós temos essa esperança de desfrutar do melhor do Senhor, tanto aqui quanto na outra vida, eu preciso também ter uma expectativa correta, da expectativa que a Bíblia tem sobre mim hoje. E a expectativa que a Bíblia tem para mim e para você hoje, é compromisso com essa verdade. A verdade é que a salvação é de graça, mas isso não quer dizer que ela não tem um preço a ser pago. A salvação é gratuita, mas o preço da vida cristã é alto. E tem muitas pessoas que querem a graça, mas não querem a cruz. Elas querem a salvação, mas não querem a renúncia. Elas querem a vida eterna, mas não querem matar o ego, não querem matar o seu egoísmo hoje. Não tem como. Chamam a Cristo de Senhor, Senhor, mas não cumprem o que Ele mandam. Acham que simplesmente pelo fato de serem religiosas, basta. Não basta, irmãos, não basta. Vivemos num país extremamente religioso, e essa religiosidade é nociva, é perniciosa, porque tem inculcado nas pessoas o simples fato de acharem que fazer parte de uma comunidade religiosa basta. Não basta. Não basta. A palavra do Senhor, ela quer que esse versículo 5 de Filipenses 2 se cumpra em nós. Tende em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Depois ele descreve o que Cristo fez. Ou seja, se a Páscoa da verdade é isso que falamos, que teve a sua origem no Antigo Testamento, que se cumpriu em Jesus Cristo, e tem essa prerrogativa para a nossa vida cristã, eu preciso, nessa Páscoa da verdade, entender que o mesmo sentimento de Cristo deve ser o meu sentimento. Que as mesmas atitudes de Cristo devem ser os meus sentimentos. Quer ver? Você conhece um versículo que é chave para nós? João 3,16, não é verdade? Qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, João 3,16. Mas poucas pessoas decoram, por exemplo, 1 João 3,16. Vamos ver? Olha lá, 1 João. 1 João 3,16. Olha só. Se em João 3,16 vemos a Páscoa, aqui no 1 João 3,16 vemos o quê? As expectativas da Páscoa para a minha vida e para a tua vida. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar o quê? A nossa vida pelos irmãos. Esse texto não é tão conhecido, não é verdade? Mas percebe como ele é sério? Que assim como Cristo deu a vida dele, eu tenho que dar a minha vida. Opa, mas calma aí, não. Eu prefiro só aquele lá, né? Poxa, é mais light, aquele lá, né? É mais tranquilo. Ué, e aqui? Vão rasgar essa página da Bíblia? Vocês percebem, irmãos? Isso é um exemplo do preço do discipulado, do preço do cristianismo verdadeiro, da verdadeira resposta à Páscoa bíblica, da ordem de Jesus. Então o que eu quero é que a gente expanda um pouco mais a nossa visão com relação à Páscoa. A sua origem, a sua consumação em Cristo Jesus e a expectativa que nós como cristãos temos em resposta ao que Cristo fez. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, entendi o que é a Páscoa, então beleza. Não. E agora? Agora, irmãos, é eu participar do memorial, mas a hora que eu sair por aquela porta, eu saber que eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso para viver como Cristo viveu. Para entregar a minha vida como Cristo viveu. Mas calma aí. Isso daí não é tão... Irmãos, a gente tem que trazer à lembrança aquilo que às vezes é amargo. Aquilo que é importante. Aquilo que vai nos trazer à memória o que Cristo fez, o que Ele espera que façamos. Olha só, se hoje em dia as pessoas gostam de comer chocolate na Páscoa, porque é doce, saboroso e gostoso demais, sabe o que o pessoal comia na Páscoa judaica? Junto com o churrasco de carneiro? Ervas amargas. Hoje em dia as ervas amargas não são parte da celebração pascal. Quem comeu boldo aqui hoje? Quem comeu ervas amargas para se lembrar do pecado que viveu, da escravidão que viveu, daquilo que nos aprisionava? Quem de nós que trouxemos à lembrança as amarguras de uma vida sem Deus, para agora celebrarmos realmente a vitória de Cristo? Que possamos trazer à memória essa visão que ela é ampla, abrangente, comprometida com a verdade bíblica de um evangelho que tem toda uma história que se iniciou há tantos anos atrás, se cumpriu em Cristo, mas que não terminou porque está sendo cumprida em nós, está sendo cumprida em nossas vidas. E que tenhamos essa lembrança sempre de um Cristo que morreu, mas que ressuscitou, da mesma forma que um dia morreremos e também ressuscitaremos por causa do seu poder. Eu gosto da história de um missionário, que um dia ele estava pregando o evangelho numa tribo que ficava muito longe, muito distante. E ele então demora muito para chegar nessa tribo, atravessa rios, florestas, e ele chega numa tribo e vê que nessa tribo muitas pessoas estavam morrendo. As pessoas estavam morrendo e por coisas simples. Coisas de higiene, viroses, coisas que eram banais para o conhecimento científico da época. E ele então resolve levar a aldeia para o local onde ele estava abrigado, que era longe, e tinha enfermaria, e tinha remédios, e poderia cuidar dos enfermos, e poderia ajudar as pessoas que estavam morrendo. Então ele convence as pessoas, vamos. Mas as pessoas daquela tribo, os índios daquela tribo, chegaram até o meio do caminho e se depararam com um rio, também conhecido como o Rio da Morte. Esse Rio da Morte era também conhecido
mitologicamente por aquela tribo, como um rio amaldiçoado, que era um rio que ninguém poderia atravessá-lo. Era o limite, era o limiar, era a fronteira aonde eles nunca poderiam ultrapassar. E ali ficam aqueles índios, à beira do rio. O missionário começou a voltar pelo rio que ele já tinha vindo até a aldeia, mas as pessoas daquela tribo paralisaram, falaram: nós não podemos, porque nós temos a certeza que se a gente entrar nesse rio, a gente vai morrer, nós morreremos. E o missionário tentando convencer aqueles índios: vocês não vão morrer, esse rio não tem esse poder da morte, esse rio não vai matar vocês, venham, vamos, tem cura para vocês, tem esperança para vocês, tem algo bom aguardando vocês. E aqueles índios ficaram paralisados à beira do rio. O missionário ia, colocava a mão na água: tá vendo? Esse rio não tem problema nenhum, ó, eu estou vivo, eu não vou morrer. Mas eles não se convenciam. O missionário ia e colocava os pés no rio: não tem problema, tá vendo? Ó, as águas estão tranquilas, não vai acontecer nada. E as pessoas com medo que aquele missionário morresse. E ele não morria. Daqui a pouco esse missionário falou: vamos. E ele vem correndo, então ele mergulha naquela água, naquele rio, e sai lá do outro lado da margem. E a hora que ele sai do outro lado e começa a socar aquela água, falando: tá vendo? Esse rio não mata, esse rio não tem o poder da morte, esse rio não vai matar ninguém. Então aí os índios que ficaram do outro lado da margem, eles ficaram cheios de coragem, por ver que ele tinha atravessado aquele rio, e eles então também começam a atravessar. Alguns ficaram paralisados de medo e não quiseram arriscar, mas outros criaram coragem para atravessar aquele rio e puderam se salvar, por causa dos medicamentos que puderam alcançar, por causa da cura que puderam receber, todo o tratamento que eles receberam logo depois daquele rio. Cristo um dia veio entre nós, irmãos. Ele viveu entre nós, curou pessoas. Muitas pessoas ainda não acreditaram. Ele viveu 3 anos entre nós, fazendo milagres, curando pessoas. Muitos creram, mas muitos também não creram. Ele ressuscitou os jovens, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, mas mesmo assim as pessoas ficaram reticentes a crer e confiar que Ele é Senhor, que Ele tinha o poder verdadeiro, que Ele é soberano. Jesus fez tantas coisas maravilhosas, mas nem todos acreditaram e creram. Nós conhecemos a história de Jesus. Ele morreu, mas quando tudo parecia perdido, durante esses 3 dias de silêncio, durante esses 3 dias de completa escuridão, uma luz nasceu no meio das trevas. Jesus Cristo ressuscitou. E esse Cristo que venceu a morte, pôde comprovar, não apenas através de milagres, mas através da sua própria vida que foi tirada da morte, que Ele tem o poder de tudo, que Ele está acima de todos, que Ele tem o poder sobre a morte, e que nós também podemos crer, e podemos atravessar esse rio da morte, na esperança que teremos vida, e vida eterna na presença dEle. Que você creia, que você confie, que você espere em Deus, na certeza que por mais que a Páscoa venha a trazer à memória o que Cristo passou, a certeza da ressurreição é para nós a maior lembrança de vitória que podemos ter. Por quê? Porque a morte não é o fim. A morte não é a consumação da nossa vida. A vida cristã nossa não termina com a morte, mas está na expectativa da ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Que Ele receba toda a honra e glória, todo o poder e toda a majestade, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, pois precisamos dEle. Feche seus olhos. Glória a Ti, Senhor.
Deus, essa é uma data tão importante para nós, a mais importante para a tua igreja, porque nos traz à memória aquilo que o Senhor fez e as conquistas que o Senhor teve e que nós, como cordeiros, também temos. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante, pelo poder do Teu Evangelho, pela Tua graça salvadora, que o Senhor, Pai, faça com que essa palavra venha a ser semeada no nosso coração, para entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa, a Páscoa da verdade, quanto à sua origem, quanto ao seu cumprimento, e quanto às expectativas que temos como cristãos, a viver, a esperar, a expectar diante de Ti. Por isso, Pai, aviva a nossa fé neste memorial, aviva a nossa esperança através do que viveremos, que o Senhor nos abençoe, que a Sua graça seja sobre nós, hoje e para todo sempre. Entregamos tudo diante de Ti e pedimos que o Seu cuidado seja sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus.